Bom, primeiro eu queria deixar um registro e fazer uma homenagem a esse grande brasileiro que foi Antônio Cícero. Esse homem de imensa cultura, de imensa bagagem e, acima de tudo, de gigantesca dignidade, que esteve na Academia Brasileira de Letras, que deixou um legado riquíssimo em letras musicais que foram interpretadas pela sua irmã Marina Lima, por Caetano Veloso, Lulu Santos, Adriana Calcanhoto, Zizi Posse, Gal Costa e tantos outros grandes ícones da música popular brasileira. Ele que foi poeta, filósofo, crítico literário, uma riqueza de produção cultural gigantesca, extraordinária. E ele, num determinado momento, doente, com Alzheimer, na sua visão, a vida deixou de fazer sentido e ele resolveu colocar um ponto final na vida, escreveu uma carta de despedida, foi à Academia de Letras para se despedir dos companheiros de academia. Antônio Cícero era ateu e entendeu que ele tinha o direito de, tendo vivido, procurado viver uma vida com dignidade, tinha o direito de colocar um ponto final na vida com dignidade. E aí ele foi se despedir dos amigos, foi se despedir de Paris, que era uma cidade que ele amava, e foi à Suíça. Pelas notícias que eu tive, Jesus, Camila e quem nos acompanha, não houve propriamente uma eutanásia, porque na eutanásia há um terceiro que intervém auxiliando o suicídio. Ele teria praticado a interrupção da própria vida. Ele teria aplicado a injeção letal. Teria sido uma morte por ação própria. Não é? A eutanásia há uma intervenção de terceiro. Não é? De todo modo, ele foi para a Suíça, onde todo esse procedimento é autorizado por lei, para que a sua vontade fosse respeitada. Pelo que eu soube, inclusive, ele não participou, a irmã, a família que faria isso, morrendo com extrema dignidade. Como que funciona isso na lei brasileira? Existe um dispositivo no Código Penal que pune criminalmente quem auxilia, quem induz, quem instiga o suicídio. Ou seja, terceiro que colabora com o suicida responde por crime contra a vida. O próprio indivíduo que tenta o suicídio não pratica crime nenhum. As pessoas podem dispor da própria vida. Ou seja, se o indivíduo aplica uma injeção letal e tira a própria vida, se ele morre, morreu, alguém que morreu tem extinta punibilidade por qualquer crime. Agora, se ele tenta o suicídio, ele não seria punível por tentar tirar a própria vida. O grande ponto que se coloca aqui, Jesus, Camila, é a questão religiosa. Não é? Nós temos aqui uma grande força, um grande peso no debate público nacional da igreja. Não é? A igreja é muito forte, apesar de termos um Estado laico, a igreja é muito forte, Deus tem controle sobre a vida das pessoas dentro da doutrina cristã, né? Então, existe um debate muito forte, como existe um debate em relação à questão do aborto, todos nós sabemos disso. Então, é um tema, de fato, complicado. É necessário que esta questão avance. O último filme de Almodóvar, O Quarto ao Lado, ele discute isso. Né? Mar Adentro, de Alejandro Amenábar, com Javier Bardem, foi um outro filme que debateu isso. O direito a morrer com dignidade. É um debate que precisa ser colocado e, necessariamente, penso eu, isso precisa ser objeto de lei, precisa haver essa autorização legal para que essa situação se coloque. E o ponto é esse: o direito a interromper a própria vida, o direito à morte com dignidade. A pessoa está sofrendo, não vê sentido a continuar a viver com dor, com sofrimento. Ela tem o direito de colocar um ponto final na própria vida? Penso que sim. As pessoas têm o direito de colocar um ponto final na própria vida, se elas têm discernimento, se elas têm consciência, inclusive se quiserem fazer uma previsão quando estão lúcidas em relação a isso, penso que sim. Isso é um direito do indivíduo. O indivíduo tem direito a dispor da própria vida. Eu penso que nós precisamos avançar em relação a isso. Penso que isso é uma questão de civilidade. Bom,
Como o Liviano falou, a discussão aqui ela esbarra em barreiras culturais e religiosas que moldam mesmo essa visão, né? Tornando impossível até demarcar onde se encerra aí a técnica jurídica e onde começam as concepções pessoais, inclusive as minhas, que tenho bastante, ao contrário do Liviano, bastante restrições, confesso, sobre esses temas, né, de eutanásia e suicídio assistido, mesmo respeitando e entendendo a importância e o valor dessas discussões sobre manifestação de autonomia, dignidade da pessoa humana, e estar disposta a discutir sobre elas, né? Tentando o máximo possível demarcar esses dois caminhos aí, jurídicos e pessoais, né? Mas o que me preocupa do ponto de vista, por exemplo, legislativo sobre o tema, que eu também acho que é necessário, se isso for decidido neste caminho de ir para um processo legislativo, é entender se a gente tem uma maturidade estrutural, política e da sociedade em geral para algo assim tão complexo. Quando a gente vê que o nosso legislativo hoje é tão omisso nas suas funções, muitas das vezes, buscando só lutas partidárias para permanência no poder, e eu também tenho muito medo dessa influência pela continuidade no poder e a luta por temas que são de uma sensibilidade muito grande, que ultrapassam aí barreiras maiores do que se possa imaginar, né? Eu não acho que seja um tema simples de ser tratado, ele demanda muita discussão. E aí, numa homenagem a Antônio Cícero, eu acho que a vida dele quis imitar a sua própria arte, né? E pensando que tolice é viver a vida assim sem aventura, deixa ser pelo coração, se é loucura, melhor nem ter razão.